Agora a gente volta aqui com a nossa tela cheia e dividida aqui, porque além de ter o Pedro Duran, que queria ouvi-lo um pouco do quanto isso passou a ser uma questão doméstica, a gente vai ter também Rubens Barbosa, embaixador com larga experiência e também que tem atuação em organismos que pensam e discutem a política externa, a política internacional, assim como o nosso analista sênior Américo Martins. Então, Pedro, queria que você trouxesse um pouco do que você trouxe de apuração e de avaliação dessa questão, e aí já te dou a primazia de já colocar uma primeira questão para o embaixador Rubens Barbosa. Tá bom, beleza, Yuri. Bom dia, boa tarde para você, para o embaixador, para o Américo, para quem acompanha a gente aqui no Brasil Meio Dia. É meio bom dia, boa tarde esse horário, né? Eu queria trazer um pouquinho da leitura das pessoas próximas ao presidente Lula, pessoas do PT com quem eu conversei, que entenderam que ficou insustentável a questão da Venezuela, ficou insustentável continuar sendo fiador de uma suposta eleição democrática na Venezuela, depois que a Corina Yoris foi tirada da disputa, ela que é uma filósofa, professora de 80 anos, enfim, uma pessoa com uma reputação ilibada, renomada na Venezuela, diferente da Maria Corina Machado, que era uma deputada, tem uma carreira política e que o próprio Lula já tinha dito, quando eu não pude ser candidato, eu indiquei uma pessoa em vez de ficar chorando, até um comentário que foi apontado como sendo machista por parte do presidente brasileiro. Nesse caso, especialmente agora com a retirada da Corina Yoris por causa de um problema burocrático, porque foi um problema de inscrição no sistema, a compreensão das pessoas próximas a Lula é de que não dava mais para sustentar o regime de Maduro e a forma como a eleição estava transcorrendo lá na Venezuela, especialmente pelo fato de ter se tornado bordão em 2022 pelos adversários políticos de Lula, a seguinte frase: o Brasil vai virar uma Venezuela. E isso, de fato, tinha um apelo com o eleitorado e acabou trazendo um impacto negativo para o Lula em algumas circunstâncias. O Lula já tinha dado munições à oposição ao longo desse ano, com outras questões domésticas, e eles entenderam que era o momento certo de começar essa virada. Não foi exatamente um cavalo de pau, porque a nota não é tão efusiva quanto seria, por exemplo, um pronunciamento de Lula criticando Maduro, o que não tinha clima para acontecer nesse momento, mas foi um primeiro passo para que, de fato, esse cenário pudesse ser alterado. E aí a minha pergunta para o embaixador, já que você me deu essa possibilidade aqui, Yuri, começando a discutir esse assunto, embaixador, é se o senhor avalia que a escolha de Corina Yoris, uma mulher de 80 anos, da academia, foi uma forma que a oposição encontrou, já que ela foi uma escolha da união dos partidos ali da oposição, para tentar provar para o mundo que era uma eleição fadada a não ser democrática, já que ela não tinha nenhum tipo de antecedente político, é uma mulher de ficha limpa e que, na avaliação deles, arrumaram uma desculpa para tirá-la dessa disputa presidencial lá na Venezuela. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo interesse. Eu acho que a escolha da Corina Yoris, ela seguiu o conselho do presidente Lula, né? Antes de chorar, indique um sucessor. E foi o que ele fez aqui e eles fizeram lá na Venezuela. Mas o regime lá é tão fechado que nem isso foi possível. Agora, eu não sei se vocês acompanharam esse noticiário, houve uma prorrogação de alguns dias para a inscrição de novos candidatos. E a plataforma democrática indicou hoje um novo candidato que iria representar a Corina, né? E há também uma nova regulamentação na Venezuela que permite, até abril, que os candidatos, já os 12 ou 13 candidatos que se apresentaram, eles podem ser substituídos. Então, nós vamos ter mais uma etapa aí que vai colocar em xeque a posição do governo da Venezuela. Porque se esse candidato da plataforma, né, ele é de um dos partidos da plataforma, se ele for substituído pela Corina Yoris, o que o governo da Venezuela vai fazer? Porque aí vai haver a polarização, entendeu? Que é o que a oposição da Venezuela quer. Então, nós vamos ter que aguardar uns dias ainda para ver se, e eu acho que o Brasil aí pode ter um papel importante
no qual o Lula poderia influir junto ao Maduro para permitir que isso aconteça. Se isso acontecer, quer dizer, esse candidato que foi incluído agora, no último momento, do grupo da Corina Machado, for substituído pela Corina Yoris, aí sim nós vamos ter uma eleição competitiva na Venezuela. Vamos ver se isso ocorre ou se o governo Maduro vai vetar também essa possibilidade que a própria legislação da Venezuela permite. Embaixador, deixa eu colocar então uma questão nesse momento, depois passo a palavra ao Américo para também questioná-lo. Justamente, o governo brasileiro, ao adotar ainda uma posição um pouco mais dura, porém ter deixado chegar nesse ponto, esperar que os fatos ocorram antes de se posicionar sobre esse processo eleitoral, é uma questão de respeitar o princípio de não ingerência, né, de respeitar a autodeterminação dos países e dos povos, ou isso traz riscos à própria postura do presidente Lula, pessoalmente do presidente Lula, nesse processo eleitoral na Venezuela? Não, no caso da Venezuela, eu acho que a posição do Brasil foi guiada por questões ideológicas. O Brasil está intervindo em todas as eleições. Aqui nós vimos na Argentina, com o Milei, o apoio que foi dado ao Fernandes. Enfim, em todas as eleições, o Brasil não está cumprindo o preceito constitucional de não intervenção. Então, no caso da Venezuela, nós interferimos várias vezes, não só na questão eleitoral, mas também na questão da Guiana, entendeu? Eu acho que o Brasil, como país líder, ou deveria ser o líder aqui da região, deveria ter essas posições. Eu não sou contra que o Brasil se manifeste para defender o seu interesse. Não é do interesse brasileiro que haja um conflito entre a Venezuela e a Guiana. Portanto, o Brasil tem que interferir. Não é do interesse brasileiro também que essa situação da Venezuela continue a se deteriorar economicamente, politicamente, e nós temos que defender o nosso interesse. Agora, no caso da leniência com que a deterioração da situação política na Venezuela tem acontecido nos últimos anos, é uma posição muito negativa por parte do Brasil. E eu atribuo isso à influência ideológica na política externa e não à defesa do interesse nacional. Américo Martins, o embaixador Rubens Barbosa, à sua disposição. Embaixador, muito importante essa sua colocação. Antes de mais nada, muito boa tarde ao senhor. Sempre um prazer estar aqui entrevistando o senhor, que tem uma grande experiência dentro do Itamaraty. Mas eu achei muito importante essa sua classificação de que foi uma posição ideológica do Itamaraty não criticar anteriormente, ou pelo menos foi uma influência ideológica sobre o Itamaraty que impediu uma manifestação anterior. O senhor conhece os meandros do Itamaraty, teve funções muito importantes, participou de decisões importantíssimas representando justamente os interesses do Brasil. O que o senhor acha que vão ser os próximos passos da diplomacia brasileira, especialmente se o Maduro continuar dando os sinais fortes que tem dado de que essas eleições possivelmente não sejam nem livres e nem justas? Olha, como vocês notaram na nota que o Itamaraty expediu, há uma referência que a Venezuela agradeceu ao presidente Lula por ter condenado as sanções unilaterais americanas em relação à Venezuela se a situação se deteriorar. Eu acho que o governo brasileiro, que participou dos acordos lá de Bermudas, né, em que se discutiu a transparência, a lisura da eleição, houve garantias do governo da Venezuela que as eleições seriam livres, transparentes, o que não aconteceu no dia seguinte do acordo de Bermudas. Acho que o Brasil tem que apoiar as decisões que foram tomadas no acordo lá de Bermudas. Quer dizer, o Brasil vai ter que apoiar novamente as medidas restritivas que os Estados Unidos impuseram, suspenderam por causa do acordo, e vai ter que voltar, porque se essa brecha que eu mencionei não for seguida pela Venezuela e
se houver essa troca de candidatos e a Corina Yoris for apresentar e for vetada, então não há condição de uma eleição livre. Quer dizer, é uma eleição em que a Venezuela, o governo da Venezuela, escolhe os candidatos. Vocês sabem que esses 10 ou 12 candidatos que se apresentaram representam 1% da opinião pública. Mesmo esse governador de Zulia, que é o Manuel Rosales, ele tem 1% dos votos e foi considerado uma traição por parte da Corina Machado a apresentação no último minuto da candidatura dele, implicando que ele faria o jogo do Maduro. Então, não há condição do Brasil continuar a apoiar ou silenciar em relação ao resultado dessa eleição, que se não tiver um candidato competitivo de oposição, já se sabe qual é o resultado, 95% a favor do Maduro. Embaixador, nesse contexto que o senhor nos coloca, lembrando a posição do Brasil nesse acordo de Barbados, o Brasil participa como um observador deste acordo para que essas eleições sejam realizadas, estão previstas para o dia 28 de julho. Nesse cenário, na sua avaliação, né, e pegando um pouco de carona do que o Américo colocou, o próximo passo para uma posição mais contundente do Brasil deve ser já em abril, diante do que ocorrer na aceitação de substituição de nomes dos candidatos, ou só no processo eleitoral em julho? E mais, a depender desse resultado, se forem aceitos os candidatos ou candidata que a oposição quiser, mesmo assim Nicolás Maduro vencer a eleição em julho, aí sim será possível dizer que foram processos eleitorais justos a despeito de quem ganhe ou não. Só uma candidatura realmente competitiva da oposição e um resultado que de fato reflita o quanto o regime de Maduro está desgastado é que poderia ser visto como o sucesso do Acordo de Barbados. Você me corrigiu aí, é isso mesmo. Barbados. Acordo de Barbados. Mas não, eu acho que a posição do Brasil tem que ser imediatamente, agora em abril. Se não for permitida a substituição, por uma razão qualquer, porque o jogo foi aberto, há a possibilidade de inscrições de novos candidatos, o que foi feito, e há a determinação da Justiça Eleitoral venezuelana de possibilidade de substituição. Se isso for bloqueado, é uma farsa, e o governo brasileiro não pode deixar de condenar isso. Não precisa esperar o resultado da eleição de junho. Não, tem que ser feito imediatamente para deixar bem claro qual é a posição do Brasil. Porque vocês estavam fazendo na introdução um comentário maior, a Venezuela é um país muito importante para o Brasil. Você tem problemas econômicos, problemas políticos, refugiados, você tem toda a fronteira porosa com o crime organizado, você tem uma série de interesses que o Brasil tem que defender. Não é possível a gente aceitar essa situação política interna da Venezuela que não leva em consideração os interesses do Brasil. Como eu disse, os interesses ideológicos até aqui predominaram sobre o interesse brasileiro. O interesse brasileiro é defender todos esses pontos e o mais urgente e grave agora é essa questão dos refugiados, porque vai haver um novo fluxo de refugiados dependendo do resultado da eleição, e essa questão do crime transnacional na Amazônia, em que nós temos aí o contrabando de armas, o contrabando de drogas, todo o garimpo ilegal, enfim, tudo que nós estamos acontecendo na Amazônia. A Venezuela é parte, também tem outros países, mas a Venezuela é parte disso, e nós não podemos fazer nada porque é uma questão ideológica. Nós temos que deixar isso de lado e colocar o interesse brasileiro acima de tudo. E para isso a gente precisa deixar bem claro a nossa posição desde o começo. Se a Venezuela, como fez agora, protestar, é problema da Venezuela. Nós temos que defender o nosso interesse sem levar em consideração essas afinidades ideológicas que existiram
com o PT, com o presidente Lula, essa aproximação com o Chaves inicialmente e agora com o Maduro. Esse é o embaixador Rubens Barbosa. Agradeço aos meus colegas Pedro Duran e Américo Martins, mas em especial ao embaixador Rubens Barbosa, também presidente do Instituto Relações Internacionais e Comércio Exterior. Obrigado a todos vocês. Um bom dia, embaixador. Bom dia, obrigado. Boa tarde a todos.